Olá, sou o professor Marcos Roberto e este é o 11º vídeo, da série que se pretende sobre as ideias e propostas educacionais do pedagogo Tsunesaburo Makiguchi. Você pode ter acesso aos outros vídeos anteriores clicando no card acima. Pode também ler mais sobre a circulação das ideias educacionais de Makiguchi em meu livro Tsunesaburo Makiguchi, A Circulação de Suas Ideias Educacionais, publicado pela editora D3 Educacional. Bom, como a gente bem sabe, Makiguchi estudou em uma escola normal, Ou seja, como o jargão usado na época, quem estudava na escola normal era considerado normalista. Então, Makiguchi não fez uma graduação em uma universidade, Ele se formou, sim, em educação, se envolveu com a educação, tendo sido formado por uma escola normal, Que é o nosso antigo magistério, Aqui no Brasil, não tão antigo, mas antes da pedagogia se fazia magistério, Então, um pouquinho do contexto histórico, do que vem a ser a escola normal, brevemente, E até passar pelo Brasil, que o Brasil também teve escola normal, vamos saber um pouquinho disso, Então, escola normal é o nome que se dá em vários países, que se dava, em vários países, ao curso em geral de segundo grau, para a formação de professores habilitados, habilitando certos professores a lecionar no ensino elementar, Hoje o nosso ensino básico, O nome escola normal teve seu primeiro uso na França, onde se adotou aí um sistema de ensino pedagógico nos moldes alemães, E a primeira instituição a receber essa denominação se deu no ano de 1794. Aqui no Brasil, a primeira escola desse tipo, ela foi criada na cidade de Niterói, no ano de 1835, e a partir desta data, várias outras foram sendo criadas nas demais províncias do antigo Império Brasileiro aí. Aqui é um trecho do decreto onde aconteceu a criação dessa escola normal, dando início aqui no Brasil, decreto de criação da escola normal no ano de 1835, de número 10, assinado pelo então presidente da província do Rio de Janeiro, Hoje o nome que se dá ao governador, que na época era Joaquim José Rodrigues Torres, Que ele diz o seguinte, em partes desse decreto. Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembleia Legislativa Provincial, provincial, decretou e eu sancionei a lei seguinte. Artigo 1º. Haverá na capital da província do Rio de Janeiro uma escola normal para nela se habilitarem as pessoas que se destinarem ao magistério de instrução primária e os professores atualmente existentes que não tiverem adquirido a necessária instrução nas escolas de ensino, na conformidade da lei de 15 de outubro de 1827, artigo 5º. E o artigo 2º desse decreto que diz: a mesma escola será regida por um diretor que ensinará, primo, a ler e escrever pelo método lancasteriano. Daqui a pouco a gente vai ver esse método, o que vem a ser esse método lancasteriano, Não na sua íntegra, que não é o propósito aqui, é só uma passada rápida pela história, mas a gente vai falar um pouquinho desse método lancasteriano para situar até, cujos princípios teóricos e práticos explicará. Segundo, as 4 operações de aritmética, quebrados
decimais e proporções. Tertil, né, o terceiro, né, noções gerais de geometria, teocracia e prática. E quarto, gramática de língua nacional. Quinto, elementos de geografia. Sexto, os princípios de moral cristã e da religião do Estado, né? Então, dessa forma que foi decretado inicialmente aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, e mais especificamente ainda lá no Niterói, né, onde deu início a escola normal no Brasil, brasileira, né, no ano de 1835. Então, um pouquinho do contexto histórico aí. Então, como eu havia dito, né, o que vem a ser o método Lancaster, né, brevemente falando, não na sua profundidade necessária, porque não é o intuito aqui, o intuito é falar sobre Makiguchi, né, mas o método Lancaster, também conhecido como ensino mútuo, né, ou monitoral, né, não é similar, não é igual, não é idêntico, mas é similar à escola que a gente tem, né, de quatro paredes, né, onde o ensino é mútuo, né, hoje é muito mais mútuo ainda, onde muitas escolas aí tem 30, 40, 50 alunos, né, alocado numa única sala, né, não era nesse trejeito, né, não era esse formato, mas é algo parecido nesse ensino mútuo aí, né, ou monitorial, né. Teve como objetivo ensinar o maior número de alunos, né, usando pouco recurso, né, em pouco tempo e com qualidade, lógico, né. Foi criado por Joseph Lancaster, daí vem o nome, né, do método Lancaster, é um quaker inglês, né. Quaker é aquela religião, né, da Europa, né, uma certa religião que existe na Europa aí, e ele era dessa inglês, não tem nada a ver, né, não é assunto, mas vale saber também, né? Influenciado pelo trabalho do pastor anglicano, né, Andrew Bell. Ainda o método Lancaster, né, foi o primeiro método de ensino utilizado no Brasil Império, né? O imperador Dom Pedro I, né, do Brasil, em 1823, né, declara em uma Assembleia Constituinte a iniciativa de uma escola de ensino mútuo, né, pela facilidade, né, e precisão com que desenvolve o espírito e prepara para a aquisição de novas e mais transcendentes ideias, né? Agora, tratando de Makiguchi, né, propriamente, né, especificamente, ele também ingressou, né, na escola normal no ano de 1891, quando ele tinha lá seus 20 anos, né? E graduou-se, né, 2 anos depois, e aceitou um cargo de professor inspetor na escola primária vinculada à escola normal lá no Japão, lógico, né? Então, Makiguchi, como normalista, né, lembre-se que ele estudou numa escola normal, né, estava sujeito a uma rígida disciplina, cuja finalidade, né, era formar professores obedientes, né, e posteriormente, como professor da escola primária, tinha que ser um modelo de disciplina. Em 1901, né, devido a uma aparente falha disciplinar, né, foi forçado a renunciar ao cargo. E tendo ocupado cargos públicos, inclusive no Ministério da Educação, né, assumiu em 1913 a direção da escola primária Tousei, né, e nos anos de 1920, né, os 20 anos subsequentes, né, trabalhou como diretor, né, e ou professor, né, primário em escola de Tóquio. Considerado um intruso no meio educacional, porque não possuía credenciais acadêmicas, né? Lembre-se que ele estudou na escola normal, não é? Não era uma universidade, né? E sempre foi contra, Makiguchi sempre foi contra o privilégio, né? E procurou abolir o sistema universitário e reestruturar todo o sistema escolar. Quando se diz abolir o sistema universitário, não era a universidade, né? Era o sistema, né? Ele era contra, por exemplo, o vestibular de época, né? Porque o processo seletivo de época ele não concordava com isso, né? Então ele tinha umas ideias em cima disso que reconstruía esse sistema, né, de universidade que se tinha. E reestruturar não só a universidade, mas também todo o sistema escolar, né?
Ele tinha um ponto de vista diferente do que se praticava em época. Makiguchi afligia-se, né, com o poder dos exames na educação. Percebe aí, né, a questão do abolir, né, o sistema universitário, né? E com a ênfase dada pelos professores, né, à memorização de fatos. Makiguchi não concordava com o professor apenas trabalhar a memória, a memorização, né, do aluno, né? Não concordava com isso. É igual ao Paulo Freire, né, em que Paulo Freire, né, em tom depreciativo, né, denomina educação bancária, né? Então essa era uma das críticas fortes, né, que Makiguchi tinha, né, com a questão de memorização, apenas memorizar aquilo que se aprendeu. Makiguchi também considerava que essa educação não só era irrelevante e tediosa, né, mas no final das contas também educava mal, né, sendo destrutiva para o indivíduo e a sociedade, né? Na biografia dele, a gente encontra alguns comentários como se trabalhar dessa forma, né, de memorização, essas questões de ensinar o que é irrelevante, né, um ambiente tedioso, se não estariam, né, desperdiçando valores, né, desperdiçando potenciais humanos, né, no caso da criança ou do aluno aí, né. Ele dizia que é função da educação orientar a vida inconsciente para a consciência, né, como Paulo Freire, né. A vida sem valor para o valor, né? A vida irracional para a razão, né? Isso é uma fala do próprio professor Makiguchi. Além disso, foi crítico, né, declarado dos professores e da burocracia educacional liderada pelo Ministério da Educação, de cuja política discordava publicamente com frequência. Perseguido pelo militarismo japonês, foi afastado de suas atividades de professor e de diretor de escola, né? Apesar de não ter sido bem visto na sociedade japonesa da época, Makiguchi contava com o apoio e colaboração de educadores progressistas do Japão. Entre eles, o Inazo Nitobe, né, que era um economista, né, escritor, diplomata e político. Além disso, era amigo também, né, e anfitrião de John Dewey, né, quando John Dewey esteve no Japão, na qual, né, na sua palestra, Makiguchi e Toda estiveram presentes, né, na comunicação feita por John Dewey, né, no ano de 1919. Então, Nitobe foi o anfitrião, né, foi ele o contato direto, vamos dizer assim, da ida do John Dewey, né, até o Japão nesse ano aí de 1919. Outro, né, Tsuyoshi Inukai, né, que viria a ser primeiro-ministro japonês, né, entre dezembro de 1931 a maio de 1932, né, e assassinado em 15 de maio de 1932. Eu não comentei sobre Inazo Nitobe, né, mas é ele quem faz o prefácio, né, de um dos volumes, se não me engano, o segundo volume da obra Soka Kyoiku Gaku Taikei, né, publicado pelo professor Makiguchi. Então, a relevância, né, a importância essas pessoas, né, da sociedade, Inazo Nitobe, Tsuyoshi Inukai, também Magayoshi Tsuwara, né, que foi ministro do Comércio e Indústria, e Itamo Takagi, né, professor de medicina na Universidade Imperial de Tóquio. Então, são alguns tipos de pessoas renomadas, né, até mesmo politicamente falando, que corroboravam ou apoiavam, né, com a teoria ou pensamento do professor Makiguchi, no caso específico, né, voltado para a educação, né. Então, segundo o professor Makiguchi, né, a reforma das políticas educacionais, né, é o meio para a revitalização da sociedade como um todo. Assim como John Dewey, Makiguchi procurou construir escolas ligadas à comunidade e à vida.
questão do empírico, né, o empirismo, né, a questão do positivismo, né, a ciência, né, que Makiguchi muito defendia aí. Então, alguns dos problemas que Makiguchi combateu, né? Ele estando atemorizado pela ausência, né, do objetivo na educação, argumentava que este, né, em última instância, devia se originar daquilo que as pessoas têm como meta da vida humana, né, o objetivo, né, da educação aí. O objetivo da educação deve coincidir com a finalidade maior da vida daqueles que estão sendo educados. E este objetivo era a felicidade, né? O bem-estar, né? O bem-viver, né? Que representa a união do bem público e privado, né? E se origina, né, através do pleno comprometimento com a vida da sociedade. Makiguchi afirmava que faltava aos professores embasamento acadêmico adequado. Porém, mais importante ainda, né, segundo o professor Makiguchi, lhes faltava caráter, né? Esse é o modo de ver do professor Makiguchi aí. E para corrigir esta situação, né, ele sugeriu uma série de mudanças, né, na formação de professores, em especial daqueles ligados à aprendizagem de artes e ofícios. Então, ainda em questão a se ter objetivo, né, na educação, Makiguchi acreditava na potencialização, né, o potencial inerente ao máximo de cada aluno. Lembra daquilo que falei recentemente, né, aqui nesse vídeo, um pouco antes, da questão de que se não tratar, né, a educação como deve ser tratada, talvez tenha-se aí um desperdício, né, de potenciais, né, o desperdício de potencial humano, né. E para Makiguchi, a verdadeira educação consistia em despertar no aluno um método para a aquisição de conhecimento por meio de suas próprias capacidades, né, proporcionando ao educando a chave para desvendar a fonte de conhecimentos, né, porque o potencial está nele, né, basta você despertá-lo, né, o potencial, né, é inato, né, está inerente. Então basta você despertá-lo quanto a isso, né, com essa questão da chave, né, e desvendar, né, essa fonte de conhecimento, essa riqueza, né. Portanto, Makiguchi defendia que se o indivíduo possui as chaves, né, para destrancar o cofre de conhecimentos, torna-se possível obter por si próprio, né, toda a aprendizagem que venha a ser necessária na vida, sem ser preciso memorizar volumes intermináveis de informações, né? Daí surge a teoria de criação de valores defendida pelo pedagogo, né, ou pelo professor Makiguchi, né, ou a teoria, né, makiguchiana aí. Por enquanto é isso, né? Até o próximo vídeo. Forte e caloroso abraço.